Meu nome é Fernanda, eu tenho 21 anos e há cerca de um ano eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu nunca soube não ser ansiosa. Olá, meu nome é Hugo, tenho 42 anos. Eu sofro de um pouco de toque, tenho muita ansiedade, tenho um pouco de crise de pânico. Eu não consigo ficar tranquilo nunca, eu sempre estou muito elétrico. Quem me conhece sabe disso, mas acha que é porque eu sou muito hiperativo. Não é esse o motivo. Meu nome é Adelita Siqueira, eu sou atriz, tenho 30 anos e com 26 anos eu fui diagnosticada com um transtorno da personalidade emocionalmente instável, borderline. Eu passei a minha adolescência inteira, até os 18 anos, 18 para 19 anos, achando que ser triste era normal. Eu tenho muitas brigas internas com a minha ansiedade, muitas. Porque eu tô descendo a escada, ela fala assim, olha, acho que a gente vai cair dessa escada e morrer, viu? Aí eu tenho que ficar o tempo todo convencendo a mim mesmo de que não faz sentido eu ter medo de cair da escada, sabe? Porque quais as chances de eu realmente cair da escada? Sabe? Qual a chance de eu realmente atravessar e morrer atropelada? Aí eu tenho que ficar tendo brigas comigo mesmo, falando assim, olha a ansiedade, querida. Acho que a gente não vai morrer, vamos continuar. Eu tinha meus 5 anos ou alguma coisa assim. Eu convivia muito com minha avó e com minhas tias. E uma das minhas tias tinha uma loucura com limpeza gigantesca. Tudo era limpeza, tudo tinha que estar muito limpo. Eu fui ficando com um toque, eu não encostava nas coisas. Eu chegava em casa, isso daí é uma coisa meio de família minha. Eu tinha que lavar várias vezes a mão, porque eu tinha um problema de... Toquei em dinheiro, toquei no ônibus, toquei em qualquer lugar. Eu estou falando um pouco do meu toque porque eu acho que a ansiedade pode ter vindo disso. Quando eu casei, isso foi ficando um pouco mais grave. Eu saí de casa com 23 anos, eu acho, 22, 23 anos. E eu já estava numa crise de quase não encostar nas pessoas. Se alguém espirrasse do meu lado, eu atravessava a rua. Eu acordava pela manhã e a primeira coisa que eu pensava era: eu estou viva, Deus está me castigando. Para mim, amanhecer viva era um castigo, não era um presente, não era uma coisa boa. Eu pensava, poxa, tem tanta gente no hospital, doente, com tantas doenças, porque Deus não dá vida para elas, né? Tira a minha. Eu não conseguia entender. Aí com 23 anos eu planejei um suicídio. Eu coloquei um prazo para mim, falei assim, vou me matar dia 31 de dezembro. E aquele ano era 2010. Eu falei, vou me matar dia 31 de dezembro de 2010. Isso era julho, né? E eu planejando tudo. E eu comecei a ficar meio doida, assim, da cabeça, porque eu começava a pesquisar na internet como eu poderia fazer isso, qual seria a forma menos sangrenta, menos dolorida, mais eficaz. Porque eu achava que eu estava fazendo bem para mim, eu estava fazendo bem para as pessoas e para minha família. Pensava assim, bom, eu vou me retirar para que eles possam viver em paz, para que eles possam viver bem. Eu via isso assim, tudo muito romanticamente, achando que me matar ia resolver muita coisa, principalmente para eles. Eu achava que eu estava fazendo um favor para eles. E na verdade hoje eu sei que isso seria torturá-los muito mais. Que parecia que eu era tipo um copo d'água muito, muito cheio. E que eu tinha que ficar o tempo todo tampando esse copo com a mão, sabe? Que a minha ansiedade, ela tinha o tempo todo, a síndrome, o pânico, ele tinha o tempo todo, eu tinha que ficar tampando ele com a mão. Porque eu tinha a sensação de que se eu piscasse 1 minuto, se eu parasse de prestar atenção 1 minuto na minha ansiedade, que ela ia transbordar, sabe? Então eu passei umas 2 semanas em que eu falava com as pessoas com todo cuidado, em que eu respirava com cuidado, porque eu tinha que ficar o tempo todo me policiando pra não ter crise. Porque eu achava, e tipo, acho que na época era muito assim, que no momento em que eu parasse de prestar atenção, que ela ia sair, sabe? E teve vários momentos que eu parei de prestar atenção e ela saiu. E eu achava que eu tava passando mal, essa é uma coisa que eu tinha muito. Eu achava que era físico. Eu achava que eu realmente estava desmaiando, eu não tinha consciência de que era a síndrome do pânico. E eu lembro que quando eu cheguei no posto de saúde,
a moça virou pra mim e falou comigo assim, olha, você não tá passando mal, sua pressão tá ótima, não sei o que, seu corpo tá ótimo, eu acho que é síndrome do pânico mesmo. Na hora que ela me falou isso, tipo, na hora que eu parei pra pensar assim, meu Deus, eu tô tendo uma crise, tudo parece tão pior. Eu acho que a situação de assumir que você tá tendo uma crise, ela deixa as coisas muito pior, sabe? Porque aí na hora, aquela coisa que eu falei, que eu tô segurando o copo o tempo todo pra ele não transbordar, na hora que ela falou comigo assim, não, eu acho que você tá em crise, sabe? Tipo, eu só soltei e derramou tudo, eu só fiquei chorando porque você não tem o que fazer, sabe? Você só fica ali chorando. A minha ansiedade inicial era uma ansiedade de eu preciso fazer as coisas rápidas, era uma coisa do meu pai sempre queria tudo para ontem, então a gente ficou com isso e isso foi piorando, foi piorando. Eu precisava fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Alguém me falava alguma coisa, eu não sabia do que a pessoa estava falando, eu tinha que ler sobre aquilo, eu tinha que descobrir o que era aquilo. Alguém me falava que estava acontecendo alguma coisa, eu tinha que ver o que estava acontecendo. Alguém me falava que estava com algum problema, eu tinha que resolver o problema. Era uma coisa assim que me incomodava, sempre me incomodou. Outro dia uma amiga minha me perguntou, ela estuda psicologia, ela me perguntou sobre não vou lembrar agora o nome de um autor de psicologia, eu não sabia, não conhecia ele. Eu já fiquei desesperado para procurar e ler tudo sobre ele, porque eu tinha que saber, é uma coisa que me acontece muito. É assim que funciona a cabeça, eu preciso saber tudo que eu não sei, eu preciso fazer tudo que eu não fiz, eu preciso... É uma bola de neve. Isso às vezes me dá uns rompantes de raiva, que eu acabo descarregando em casa mesmo e evito mostrar para as outras pessoas. Que me ajuda a eu não me machucar mais tanto. Eu tento pensar muito nisso. Teve uma vez que eu fui de férias para casa dos meus pais, nesse processo já, e eu tava sarando de machucado nas costas, tinha 3 cicatrizes, assim, tava bem fundo. E eu lembro que a minha mãe me deu uma roupa e eu fui experimentar a roupa que minha mãe me deu. E eu esqueci, né, da cicatriz, eu tirei a blusa e ela viu e coloquei a blusa e tava lá e tal. E aí ela perguntou, isso aí, foi você que fez, né? Eu falei, foi. Ela, você ainda faz isso? Aí eu falei, sim. Eu vi que ela estava muito constrangida em falar, ela não sabia muito bem o que dizer. E eu também estava numa situação extremamente constrangedora para as duas. Mas naquele momento a minha mãe falou algo assim que me marcou muito, que eu não esperava que ela algum dia dissesse e que eu nunca tinha visto dessa maneira. E a minha mãe, ela falou algo muito simples, ela só disse assim, toda vez que você for se machucar, ou tiver vontade de se machucar, ou pegar algum instrumento para você se cortar, pensa que você está fazendo isso em mim. Aquilo para mim foi um tapa na minha cara, porque por um momento eu inverti os lados e eu pensei assim, cara, eu jamais ia querer que alguém machucasse a minha mãe. Eu jamais ia querer que essa pessoa fosse eu. Toda vez que eu fico nervosa, aí que eu vejo que eu tô tendo tontura, eu penso, olha, essa tontura não é você, sabe? É da ansiedade, ela não é sua. Esse medo não é seu. Eu acho que me ajuda, sabe? Eu entendo que a ansiedade ela é uma pequena parte de mim, mas eu entendo que ela não pode, eu tento entender que ela não pode me dominar, sabe? Então me ajuda demais separar, tê-la como uma entidade. Ela tá o tempo todo do meu lado, mas eu sei o que é dela e eu sei o que é meu. Há uns 6 meses atrás, eu comecei a fazer um tratamento com acupuntura, que eu acho que é o que tem tido o melhor efeito até hoje. A acupuntura, ela está se comportando como se fosse um antidepressivo. Eu sei que eu tenho um problema, existe um problema que está me incomodando, não sei qual que é, mas existe um problema, ele está aqui. O que eu sentia estava aqui, ele simplesmente está aqui, eu sei que ele está aqui, eu enxergo ele, mas eu não consigo sentir ele. É isso que a acupuntura me faz, e ela me relaxa. E, sei lá, se alguém estiver assistindo isso, que
tenha síndrome do pânico, ansiedade, né? Então, tamo junto. É o que eu posso falar, sabe? Você não tá sozinha e isso aí.